Um estudo sobre desigualdade de renda e distribuição da riqueza revelou que o Lago Sul é o bairro mais rico do Brasil. A pesquisa foi realizada pela Fundação Getúlio Vargas e se baseou em dados do imposto de renda das pessoas. A gente já começou a contar essa história, mas quem vai explicar para a gente tudo que tem nessa pesquisa, o que esses dados querem dizer, é a nossa setorista de economia, que sabe tudo dessa situação e de outras, né, Cris? Muito bom dia para você, diretamente da nossa redação multiplataforma. Conta para a gente mais detalhes dessa pesquisa, Cris. Oi, Yuri, bom dia para você que está com a gente aqui no DF no ar, a gente fazendo um pouquinho de um desenho aí da fotografia da condição financeira dos habitantes aqui do Distrito Federal, não só no Lago Sul, viu, Yuri, mas em Brasília como um todo, em todo o Distrito Federal, nós somos pessoas bastante privilegiadas em relação à renda por habitante quando a gente compara com o resto do país. Para a gente ter um comparativo primeiro em relação a um panorama geral, a região do país onde as pessoas ganham menos por habitante é lá no Maranhão, e a renda é bem baixinha, gira em torno de R$100 e poucos. E já aqui no Brasil a gente tem situações bem privilegiadas, inclusive em circunstância daquelas pessoas que não são tão privilegiadas dentro do Distrito Federal. Mas o destaque nessa PNAD, que é a pesquisa de amostra por domicílios, que fez um levantamento a partir do imposto de renda das pessoas, a gente percebe que o Lago Sul, se fosse uma cidadezinha dentro do Brasil, seria a cidade mais rica do Brasil, onde as pessoas têm, em média, uma renda. Se você comparar assim numa família toda, somar a renda dessa família e dividir entre todos os habitantes, a renda é em torno de R$23.200, que é um senhor de um salário dentro de um país como o Brasil. A gente considerando em municípios, o segundo município do país mais rico, que fica em Minas Gerais, é o município Nova Lima, as pessoas têm uma renda média de R$8.900. Significa dizer que aqui dentro do Lago Sul, as pessoas têm quase o dobro, ou tenho mais que o dobro de renda mensal individualmente em relação ao município mais rico do país. E para que esses dados, então, são importantes quando eles começam a ser levantados assim? Esses dados, eles podem, por exemplo, sinalizar políticas públicas. A gente tem hoje aí, mais uma vez, a tentativa de fazer a votação a partir de uma reforma tributária. E a reforma tributária, ela pode pesar, sim, a mão em cima daqueles que têm um patrimônio maior, e aí entra também a população do Lago Sul, ou entre aqueles que têm uma maior renda. O imposto de renda, ele vai em cima exatamente do patrimônio e da renda. E a gente começando a ter esse desenho e esse mapeamento dentro do país, a gente consegue equalizar a tal da diferença de renda que a gente tem tão grande no país. Aqui dentro do Distrito Federal também, para dar mais alguns dados, a gente tem que, pensando em patrimônio, a quantidade de bens que as pessoas têm, a região do Jardim Botânico fica em segundo lugar, onde as pessoas têm em média R$500 mil de patrimônio, sendo que no Lago Sul o patrimônio gira em torno de R$1.400.000. São dados que vão alimentando aí mais para frente uma discussão que a gente vai entrar nela aqui também no DF no ar, viu, Yuri? Com certeza, Cris. Isso ajuda também, quando a gente tem um mapeamento dessa realidade econômica do Distrito Federal e do país, a tentar fazer essas políticas públicas de redução da desigualdade. Porque quando a gente tem um bairro muito rico, isso pode significar que outro é muito pobre. Isso acontece aqui no DF, né? É exatamente o que a gente vê, por exemplo, com a região do Itapuã, que exatamente nessa última PNAD, que faz a comparação das rendas por habitantes, é aqui dentro do Distrito Federal a situação com pior condição de renda, digamos assim, né? Uns com tanto e outros com tão pouco. Obrigado, Cris, pelas informações. Professora Cris Otaviano com a gente mais uma vez. Bom dia.